Amém. Quero passar aqui a oportunidade para o pastor Wagner. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória, louvor e honra seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Glória a Jesus. Hoje é o nosso culto da família. E eu tenho uma palavra para você, jovem. Faz tempo que eu não trago uma palavra direcionada para os nossos jovens. Mas que, na verdade, vai servir também para os solteiros. Então, nesta noite, eu vou estar ministrando sobre o jugo desigual. O título da mensagem é Jugo Desigual. Amém? Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se ponha em jugo desigual com descrentes. Em algumas traduções tem infiéis, né? Infiéis. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Vou ler o 5 também. E o 16. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Amém, igreja? Vamos orar então? Pedir que o Espírito Santo nos revele a sua palavra, fale ao nosso coração. Sei que você veio aqui nessa noite com o intuito de adorá-lo, mas também de ouvir o que Deus tem para falar e nos ensinar nesta noite. Então feche aí teus olhos, ore que o Espírito Santo venha falar mais uma vez através da palavra. Senhor Deus, colocamos, ó Deus, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Quero que o Senhor neste momento, ó Deus, nos dê a sabedoria, o entendimento necessário para compreendermos a Tua palavra. Somos carentes, ó Pai, da revelação que vem do alto. Então fala para o nosso coração nesses dias. Precisamos, ó Pai, sermos impactados, transformados, ministrados cada vez mais. E assim gerar temor em nós, santidade. Nos torna, Pai, mais parecido contigo. Já cuida da família, Pai. Precisamos, ó Pai, restaurar as nossas famílias. Precisamos, ó Deus, que a Tua palavra venha e nos limpe, nos sare. Traga restauração, Pai, edificação para os nossos lares. Gerando assim temor em nossos corações, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço assim, Senhor. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se você me perguntar, senhor pastor, a gente pode namorar com um descrente? Essa pergunta que muitos jovens e solteiros tendem a fazer. Pastor, a gente pode namorar com um descrente? E eu quero falar sobre isso nesta noite, trazendo uma luz, trazendo um entendimento ao coração dos amados irmãos. Primeiro, eu acho que vocês conhecem um pouco do que diz a palavra de Deus. E aí a gente tem, em todo esse contexto, não está muito obscuro, não há nada que não dê para entender aqui. Tanto que ele vai explicar depois
O que há em comum entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre o crente e o descrente? O que há de comum? Então a resposta é: pode, pastor, namorar o crente com o descrente? Não. Você pode até fazer por desobedecer a palavra, mas não é correto. Agora eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus diz não, não é porque Deus quer te proibir de ser feliz, ou de amar alguém, ou que você não tenha ninguém, não é isso. Entenda que todas as vezes que a Bíblia fala algo que contraria o nosso desejo, as nossas vontades, tem uma explicação, tem um porquê. Jesus não só diz não faça. Você pergunta, mas por quê? Por que não faça? Não. E nós vamos ver aqui nessa noite que há uma razão por que a Bíblia diz em algumas vezes sim e outras vezes diz não, não. Então você vai ver que Deus ele não faz nada sem antes ter uma explicação. Por que Deus exige certas coisas dos seus servos, dos seus filhos? Tem uma razão. E aí, se você conseguir compreender isso, você vai obedecer a palavra de Deus com paz no coração. Primeira coisa, se Deus está dizendo algo para você, para que você não faça ou faça, é com a razão, primeiro, para que o nome dele seja glorificado. E pode ter certeza, para que você tenha uma vida melhor. Para que você desfrute aqui nessa terra de uma vida que ele separou para os seus filhos, para os seus servos. Então você vai ver que tudo que está aqui na palavra de Deus é para o nosso próprio bem. Ou seja, é para evitar que lá na frente o mal suceda, a gente venha quebrar nossa cara, venha se arrepender depois. E você precisa entender isso. Você jamais irá aceitar determinadas coisas do que Deus diz se você não tiver a consciência daquilo que a Bíblia diz é para o nosso bem. É para a nossa alegria, é para o nosso bem-estar, é para a nossa comunhão com o próprio Pai. E aí vamos tentar entender o que é julgo desigual. Que julgo desigual é esse? Eu não sei se você já conseguiu alguma vez no sertão, no interior, aqui eu nunca vi. Ver aqueles bois, geralmente são 2 bois, carregando ou um arado ou uma carroça. E eles estão presos exatamente por um jugo, chamado uma canga. Conhece uma canga? Canga de boi, canga de jumento. Acho que os mais velhos conhecem. É uma forma de aparelho rústico, geralmente de madeira, né, Raimundinho? Onde prende os 2 animais aqui pelo pescoço, eles estão unidos ali por aquilo. Então, jugo é aquele aparelho que mantém os 2 animais juntos. Aí, por que não pode ser jugo desigual? E aí, se você for pegar um boi e colocar com um jumento, os 2 no mesmo jugo, na mesma canga, o que vai acontecer? O boi é o animal mais pesado, mais forte, mais lento. O jumento é o animal mais leve, mais rápido. E com certeza essa diferença, essa desigualdade vai gerar dificuldade e problema no serviço. E olhe lá se der certo. Quem tem experiência com animais no campo sabe que isso é quase impossível. Então, dificilmente você vai ver um jumento e um boi carregando o mesmo jugo. Geralmente são 2 bois do mesmo tamanho, do mesmo porte. Ou 2 jumentos. Interessante que a Bíblia, lá no Velho Testamento, já falava sobre isso. Quer ver? Abre a tua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. Aí aqui Deus está falando de animais. Eu quero que você entenda que aqui, agora no Velho Testamento, Deus está falando de animais. Não é mais de pessoas. Mas para que você tenha uma noção do que Paulo estava querendo dizer à igreja. Era exatamente nesse contexto. Deuteronômio capítulo 22, aqui.
versículo de número 10. Quem encontrou? O que diz aí? Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Interessante isso. O próprio Deus já orientava o seu povo a não colocar jugo desiguais para trabalharem juntos. E aí, se você for olhar, coloque no dicionário lá, vá lá no dicionário, coloque no Google e você vai ver. Coloque o que é jugo. Jugo. Aí você vai ver. Uma canga com qual se unem animais para puxarem um arado ou um carro com a força dos dois, orientado pelo dono. E aí Paulo pega esse instrumento que era usado para unir dois animais e traz agora para a realidade do relacionamento, da comunhão entre Cristo, Belial. Ele faz uma comparação que é um jugo totalmente desigual, inadequado, incoerente, não pode acontecer. E aí é por isso que Paulo pega exatamente esse texto. E aí eu quero que você entenda que Deuteronômio não como um aspecto religioso, porque ele fala realmente de animal, certo? Mas aí Paulo traz agora para um relacionamento mesmo de pessoas, de vida, né, de comunhão. E aí ele diz: não se prenda, não se coloque, não queira estar junto com um jugo desigual. E aí talvez algumas pessoas agora vão começar a questionar: pastor, mas eu não aceito isso. E aí você tem que entender que quando a Bíblia fala de jugo desigual, ela está falando de uma pessoa que serve a Cristo e a outra que não serve a Cristo e quer andar junto. E aí a Bíblia deixa bem claro que nós não devemos fazer algo. E aí, não, pastor, mas eu gosto, eu tenho vontade. Mas entenda, Deus está dizendo para você que não dá certo. Não é o pastor, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia. Não dá certo, simplesmente não dá certo. Essa muriçoca que perturba. Porque o jugo desigual é errado. Pastor, por que o jugo desigual é errado? Ora, se você consegue entender o propósito da sua vida, você vai conseguir entender também o propósito do seu namoro e tudo que você faz. Qual é o propósito da sua vida? Glorificar a Deus, sim ou não? Qual o propósito do teu namoro? Dos teus relacionamentos? Glorificar a Deus. E a Bíblia fala isso, irmão. 1 Coríntios 10, 31. Leia, está lá na Bíblia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você conseguir entender qual é o principal propósito do meu namoro, do meu relacionamento, eu vou fazer isso para glorificar a Deus. Então, qualquer coisa, isso quando eu falo em qualquer coisa, se refere também aos teus relacionamentos, ao teu namoro também. Então, deixa eu tentar ir logo bem direto. O teu namoro, o teu relacionamento, não é simplesmente para satisfazer os teus desejos. Você namora para quê? Não, porque eu estou me sentindo tão sozinho, tão solitário. Aí eu queria alguém. Só isso? É para isso que você quer? Não, porque eu tenho vontade de beijar. Eu nunca beijei, eu queria beijar. Então você procura alguém simplesmente para poder beijar? Não, para suprir as minhas carências. Eu me sinto sozinho ou sozinha. Tudo bem que essas coisas possam até fazer parte de um namoro. Mas não é esse o propósito principal. Não é isso.
O propósito principal do seu namoro tem que ser glorificar a Deus. É a glória que tem que ser dada a Deus através desse relacionamento. É isso. Pastor, mas como é que eu vou glorificar a Deus no meu namoro? Primeiro passo. Será muito mais fácil se o teu companheiro, se o teu namorado, a tua namorada for crente. For crente. Porque imagine, como é que o teu namoro, o teu relacionamento vai glorificar a Deus sendo com um descrente? De que forma? Vai ser difícil. Muito difícil, porque é isso que a Bíblia fala, é um jugo desigual. Ela diz, olha, não há que comunhão tem a luz com as trevas. Pastor, o meu namorado não é trevas. Pastor, a minha namorada não é treva, pastor. O senhor está julgando? É uma palavra pesada, né? Mas a Bíblia chama os cristãos de luz. Os que têm Cristo, os que são de Cristo Jesus, são luz, são sal, são luz. E os que não são? É um coelhinho cor-de-rosa? É isso? Não. São trevas. E aí, eu quero que você entenda isso. E quem disse isso foi Jesus. Quem serve a Cristo é luz. Quem não serve a Cristo é trevas. Quem não serve a Deus não é luz. Não é luz. E aí, claro que o contrário de luz é escuridão, é trevas, são trevas. Então essa é a verdade, você tem que entender. É difícil imaginar, né? Por quê, pastor? Porque ele é tão bom. Ela é tão boa, é tão gentil, é tão carinhoso, é tão carinhosa. Ele é uma pessoa tão maravilhosa, pastor, não aceito que ele seja tido por treva. E aí é até aceitável que ele lhe trate bem, ou ela lhe trate bem, porque você também é uma pessoa boa. Eu não quero crer que ninguém, embora seja descrente, vai namorar com alguém crente para fazer o mal. Principalmente se ela for um crente de verdade, é um crente de verdade. Então é claro que ele vai ser bom, vai ser boa com você. E eu sei, porque eu também conheço pessoas, rapazes, descrentes, que não são crentes, são ótimas pessoas. Assim também como moças descrentes, também que são ótimas pessoas. Talvez até melhor do que muitos cristãos. Talvez. Em alguns casos, sim. Agora, isso não quer dizer que a bondade dele, que os aspectos de bondade que existe nele, faz com que ele seja a pessoa certa para você. Porque você o enxerga agora, externamente, pelos atos, então alguma coisa que ele esteja fazendo agora. Mas você não sabe o que acontece depois. Ou o que pode vir a acontecer. Dificilmente. E aí eu creio assim, que por mais bonzinho que ele seja, ou que ela seja, ainda que ele tenha uma ONG que coloque lá, sei lá, ajuda para as crianças da África, ainda que ele tenha, sei lá, uma instituição filantrófica, e aí ele consiga mostrar toda a bondade, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Ele já confessou a Cristo, ela já confessou a Cristo, já entregou a sua vida, já se arrependeu dos seus pecados. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. A bondade, a nossa bondade, geralmente a gente calcula a bondade, ou julga a bondade de alguém, pelo que nós vemos, externamente. Mas o que está no coração daquela pessoa? Você sabe? Você conhece de fato, de verdade? Os pensamentos, os desejos, as intenções. O que está dentro dela, a semente que está dentro dela. Porque a bondade que nós fazemos, quando eu falo nós, o homem, o ser humano, é justamente para tomarmos vantagem de alguma coisa. Nós fazemos algo com a intenção de nos beneficiarmos, ou por interesses próprios, de querer apenas ajudar para termos algum elogio, conseguirmos algum status, para sermos reconhecidos.
Ou então, quando é alguém muito chegado a nós, aí nós fazemos alguma bondade. E esta bondade, quando ela é vista perante Deus, Deus tem um outro olhar. Eu pergunto, será que este rapaz ou esta moça, o que ele faz de bom, ele faz para glorificar a Deus? Se alguém deixar de elogiá-lo, de agradecê-lo, se alguém não mais colocar status sobre o que ele faz, ele continuará fazendo? Se de repente você começar a maltratá-lo, ele vai continuar sendo essa pessoa boa com você, te amando, sendo fiel a você? Pense nisso. Porque o princípio de bondade que nós temos é diferente do princípio de bondade que Deus tem. Que Deus tem. E aí, talvez, toda aquela coisa bonita, que se mostra valor no que ele faz, eu pergunto, será que aquilo é fruto de um relacionamento com Deus? Será que aquilo é obra do Espírito Santo? Medite nisso. E aí eu creio que, por melhor que essa pessoa seja, ele nunca vai poder te ajudar em algo. O que, pastor? Na tua vida espiritual. Sabia? Ele pode te dar arroz, feijão, roupa, te levar para o shopping, te dar de melhor, tudo de melhor. Ela pode fazer de você ir nas nuvens e voltar. Mas só na imaginação. Porque você não passa do teto onde você está. Nunca irá passar. Porque não há nada nele ou nela que te aproxime mais de Deus. Aí eu pergunto, de que forma esse namoro irá glorificar a Deus? Qual é o propósito do teu namoro? Você pensa em casar com essa pessoa? É isso? Não, porque o cristão ele deve pensar assim. Ele não pode ficar com alguém simplesmente para passar uma curtição, um tempo, para ver se vai rolar. Rolar o quê? Temos que ter muito cuidado, jovens, você solteiro. Os nossos relacionamentos têm que findar na glória de Deus. Aí eu pergunto, como é que você um dia poderá ser um com Ele? Ou com ela? Porque a Bíblia diz assim, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Como é que é uma só carne, luz e trevas? Cristo e Belial, o crente e o infiel, como é que pode ser um só? Me explique. Um vai ter que se converter ao outro, ao que o outro faz, para que eles sejam um só. Não tem como andar junto. A Bíblia fala assim em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Está na Bíblia, leia a Bíblia. Amós 3:3. Por acaso andarão os dois juntos? Vou dar aqui um exemplo. Quando você quiser ofertar na igreja do teu dinheiro, tá lá, tá, você vai tirar agora o dízimo, a oferta para a igreja, para a obra. Ele vai deixar? Ele vai continuar sendo esse cara bonzinho, essa mulher bonzinha, que não reclama, que não... Irmão, tem pessoas que reclamam até... Eu sei porque eu ouço isso. Mulheres que sofrem com um esposo descrente hoje. Até se ela, sei lá, usar um pouco a mais de óleo na casa, o cara reclama. Se a margarina acabar antes do tempo que ele calcula, ele reclama da mulher. Imagina tirar algo de dentro da casa para a igreja, para a obra de Deus. Então você quer isso realmente? Não, pastor, mas ele não é assim não. Quem garante isso? E quando seus filhos começarem a olhar para ele ou para ela, quando ele começar a se recusar a não ir para a igreja, não vou para a igreja, não sou crente, quem é crente é você. Aí os teus filhos, mãe, eu vou ficar com o papai, não, você vai comigo. Aí o que é que o papai vai dizer? Adivinha quem ele vai defender? Como é que você vai criar os seus filhos no caminho do Senhor,
se o seu esposo, no caso, falo das mulheres agora, não for crente. E mais, segundo a Bíblia Sagrada, ele é o cabeça. Você quer ser guiado por essa cabeça? Realmente é esse tipo de homem que você quer que lidere você e seus filhos? Sabe o que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, você não é mais nenhum crente, nenhuma cristã. Você se torna pessoa natural, vai começar a viver como ele vive. Então imagine isso. Quando você quiser ler a Bíblia, ou orar, será que ele não vai se incomodar e dizer assim: não, minha filha, vinha para cá conversar comigo, que orar que nada, vamos sair. Que besteira de ler a Bíblia, para de ler a Bíblia, isso é besteira. Tu escreveu isso, foi os homens. Eu não preciso de Bíblia para ser bom. Eu não preciso de orar para que Deus me escute, fale comigo, me abençoe. Então pare com isso. E aí? Qual será a sua reação? Imagine. Então eu dei aqui apenas alguns exemplos, mas eu poderia citar muitos outros. Então imagine, quando os problemas conjugais surgirem, desse tipo, as desavenças. Para onde é que ele vai correr? Quando você discutir com ele ou com ela, dizer para onde ele vai? Para afogar as mágoas, desabafar, tirar o estresse. Adivinha para onde é que ele vai? Se vingar, né? Ah, vou me fazer raiva a ele, vou fazer raiva a ela. Adivinha para onde ele vai? Será que é para a tua igreja? Será que é orar contigo? Não, vamos jejuar para o nosso casamento. Hã? Então é esse jugo desigual que a palavra de Deus nos adverte para não nos unirmos, para evitar essas coisas. Para que depois de casado, aí olha, meu filho, o negócio fica muito mais complicado. Então não há como duas pessoas andarem juntas se não forem para o mesmo lugar. O jugo está sobre vocês. Aí imagine, não, eu quero ir para a igreja, mas eu quero ir para o baile, para o forró. Não, mas o jugo é um só, está sobre nós. E aí? Um tem que seguir o outro. É o jugo desigual. E aí, se o objetivo final desta caminhada são diferentes, pode ter certeza que em algum momento eles vão ter que se separar. Em algum momento, olha, o jugo vai ter que ser aberto, vai ter que ser tirado. Ou então, como eu falei, uma vai ter que seguir a outra. E aí eu sei, porque por experiência, dificilmente o não cristão se converte. Dificilmente. É mais fácil o crente se desviar. Ah, pastor, mas eu conheço uma amiga minha, eu conheço um amigo meu. Tu conhece um, eu conheço vários que quebraram a cara. Que hoje sofrem. Tu me dá um exemplo daqueles que deu certo. Eu te dou vários exemplos que não deram. Porque tinha alguém que não era convertido a Cristo. Então pare e pense sobre isso. Ah, pastor, mas o meu amigo, isso não vai acontecer comigo não, porque, sim, pastor, eu amo a Cristo, pastor. Eu sei que tenho crido. Então de maneira nenhuma, pastor, isso vai, não. Eu posso te dar um conselho? Para de dar desculpa para Deus e comece a obedecer a Bíblia, que é melhor. Para de criar desculpa, não, mas eu vou dar um jeitinho, isso vai vir, eu vou dar. A Bíblia está te advertindo a não se colocar em jugo desigual. Ah, pastor, mas eu vou fazer ela vir à igreja, eu vou fazer ele vir à igreja, você vai ver, eu vou convertê-lo. Para ainda, você vai estar convertendo ele para quem? Para você ou para Jesus? A pergunta é essa. Ele vai vir à igreja por causa de você, porque você fica perturbando, você tem um joguinho de cintura, tem uma... Ou porque realmente ele vai conhecer a verdade.
Pense nisso. E aí, irmãos, eu quero te dar um conselho, você que pensa assim. Você quer se colocar em julgo desigual com essa pessoa, viver com essa pessoa, ela sendo descrente. Não é melhor você esperar para que Deus converta ela antes de você se envolver com essa pessoa? Você não crê que Deus vai convertê-la? Então fique sem esse relacionamento agora. E comece a orar. Quando Deus convertê-lo de fato, de verdade, esta pessoa aí você pega. Ah, agora eu te quero, agora vai dar certo, agora vamos casar. Porque você agora é jugo igual ao meu jugo. É a fé que é a minha fé. É o Deus que é o meu Deus. Então pense nisso. Não entre nesse relacionamento antes que essa pessoa se converta. Ah, pastor, mas ela vai se converter. Ela diz que é só questão de tempo. É baboseira isso aí. Se ele tiver realmente vir à igreja, Deus é poderoso para convertê-lo. Para fazer ele vir à igreja antes de ter um relacionamento com você. Mais sério. Pode ter certeza. E aí eu quero dizer algo para você. Como é que você vai perceber que realmente ele se converteu? Não, pastor, ele já começou a ir à igreja. Você lembra que eu trouxe ele aqui? Quando? Uma vez. Quando? Aquele dia. E depois, não, ele não quis ir mais não. Jogo, filho. É jogo dela, filho. Jogo dele, filho. Filha. E vir à igreja não é sinal, nem para os que estão aqui, que estão quase todos os dias. Não é sinal de conversão, de que foi transformado, perdoado, redimido. Vir à igreja, se você já aquele portão aberto, se o menino estiver acolá, o cachorro entra. Aí eu digo que é convertido? Não é. Então, não, ele está vindo à igreja, tudo bem. Então deixa Jesus completar a obra. Tenha paciência, ore a Deus. Pense nisso. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Faça um propósito com Deus. Comece a orar por essa pessoa. Deus, se ela for minha, se ele for meu, eu vou ver a tua obra no coração dele ou no coração dela. E quando isso acontecer, Pai, será o sinal. Aí eu vou atrás, eu vou fazer a minha parte. Mas não dê um passo sem a permissão de Deus. Que foge da palavra de Deus, que foge da vontade de Deus. Não, pastor, não vou deixar ele tirar da presença de Deus, não. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 15. Volte um pouco o texto que a gente... Vai para 1 Coríntios. A gente leu 2 Coríntios, vai para 1 Coríntios. Capítulo 15. Eu quero que você entenda. Isso aqui é a palavra de Deus que está falando. Versículo de número 33. Encontraram aí? O que diz aí? Não se deixe enganar, filhinha. Filho, as más companhias corrompem os bons costumes. É natural, quando você começa a conviver com uma pessoa, que você comece a adquirir, assimilar coisas, costumes, hábitos que essa pessoa faz também. Você começa a conviver com essa pessoa, você começa até a frequentar lugares, a falar, a se expressar como essa pessoa. Nós somos influenciados por essas pessoas. E até muitas vezes inconscientemente. Até as músicas que elas escutam, elas cantam lá, estão lá tocando na sua casa. De repente está assim, ó, meditando na letra. Aí o corpo começa a balançar com aqueles ritmos.
Aí não tem mais louvores. Não, agora é minha vez, agora é os louvores. Ele, não, peraí, então vamos ver um pouquinho aí, isso aqui é legal. Aí tu deixa ela aí tocando um pouquinho. Não, agora é minha vez, parou, agora é minha vez. Aí quando for a tua vez, ele vai embora. Posso ser que ele, não, isso aqui eu gosto, eu quero só essa aqui. Deixa só esse cantor aqui, isso aqui eu gosto. Não, escuta essa não, essa eu não gosto não. Eu gosto só dessa. Tu influenciou ele um pouquinho, nessa aqui, no que ele quis. Mas ele te influenciou um bocadão a pecar contra o teu Deus. Então é natural que estas coisas aconteçam. E aí? O que é ser uma só carne? O que é ser uma só carne com essa pessoa? Uma só pessoa. Fazendo as mesmas ações. Andando na mesma direção. Eu pergunto, como é que você fará isso com essa pessoa? Terão o mesmo objetivo? Estarão fazendo a mesma coisa? E aí, se você quiser pegar exemplo daqueles que deu certo e tomar para a sua vida, aí é problema seu. Mas o que a Bíblia diz é que não façamos. Não façamos. Mas deixa eu puxar agora um pouco para dentro da igreja. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que namorar só com alguém que está dentro da igreja? Não necessariamente dentro da igreja. Mas que de fato mostrem fruto de conversão. Porque dentro da igreja também tem um bocado de julgo desigual, viu, irmãos? E esse é o grande problema. Um toque para os homens. Por exemplo, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a própria casa. Então, que tipo de mulher você quer para o seu lar? Para estar com você. Para fazer parte da sua vida. Hã? Pense nisso. Com quem você anda aí, sabe, paquerando? Com quem você anda assim, sabe, trocando os olhares? Ele é cristão ou não cristão? Ele é convertido ou não convertido? Não, você está na igreja, mas ele é convertido. Comece a orar a Deus. Isso aqui, irmão, é importante. Muito importante. Comece a orar a Deus pela pessoa que você está gostando. Porque se essa pessoa não for de Deus, ele vai tirar da sua vida. Ele vai tirar. Mas ore, coloque diante de Deus. Peça para que ele faça a vontade dele, não a sua. Ah, pai, mas eu quero tanto aquela pessoa, eu quero, ela é minha. Ele tem que ser meu, tem que ser meu. Não, Senhor, faça a tua vontade. Aí, quando Deus fizer, não fique se lamentando, ou resmungando, ou persistindo. Quando Deus está afastando essa pessoa, deixa ele afastar. Você não está orando assim? Deus, faça a tua vontade. Então deixa ele ir, deixa ela ir para longe, Deus está tirando. Mas se ela se aproxima, você está orando. Mostra sinais de conversão. Mostra dedicação à obra, temor a Deus, honra aos pais. Mostra fruto de conversão. Esses são sinais que nós temos que aprender a vivenciar no nosso dia a dia, nosso convívio dentro da igreja e até mesmo lá fora. Eu sei que muitos jovens sofrem, irmãos, pressões terríveis, porque a maioria das pessoas que vocês convivem são pessoas descrentes. É na escola, na faculdade, no trabalho, sim ou não? Então é natural que algum jovem se apaixone ou queira namorar por pessoas descrentes. É natural que isso aconteça. Faz parte. Mas atente para o que a palavra de Deus diz. Deus não quer que você fique igual louco procurando, eu tenho que namorar, eu tenho que namorar. Cadê a namorada? Cadê o namorado? Deus não quer isso. Comece a ocupar a sua mente com outras coisas. Quando chegar o tempo, essa pessoa vai vir para a sua vida. No momento certo. Não impede de você continuar orando por ela. Ore para essa pessoa. E aprenda a orar. Deus não vai te dar um príncipe encantado, nem uma princesa Cinderela. Não vai, não existe, não pare com isso.
Deus vai te dar uma pessoa que possa, juntamente contigo, fazer com que o nome dele seja glorificado. Isso ele vai fazer. Ela não vai ser perfeita, nem ele vai ser perfeito. Os dois vão aprender e andar em comunhão, em unidade, com as diferenças, com os acertos, com os erros, com os defeitos, com as qualidades. É isso que Deus faz, para que o nome dele seja exaltado. Eu sou muito diferente da minha esposa, mas eu a amo, eu aprendi a amá-la com o amor que Deus me deu por ela. Eu sou muito diferente dela, tenho defeitos, mas também tenho qualidades. Mas o amor de Deus nos aperfeiçoa e faz com que o nosso amor vá além e consiga ultrapassar e vencer as nossas falhas, nossos defeitos. Mas isso é possível, porque os dois têm a mesma fé. Os dois servem o mesmo Deus. Dificilmente alguém consegue passar por obstáculos no relacionamento se não tiverem a mesma fé. Então não se prenda a um jugo desigual. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, e se Deus tirar aquela pessoa? Pode ter certeza que Ele está fazendo o melhor para você. Pastor, mas as minhas dores eu vou sofrer, pastor. Eu gosto muito daquela pessoa. Algumas pessoas dizem assim, não, o tempo vai curar as tuas feridas. Eu não vou dizer isso para você. Porque se o tempo curasse feridas, não precisaríamos de Deus. Amém? Então não é o tempo que vai curar as tuas feridas, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu já aconselhei aqui jovens, outras vezes. Deus muitas vezes permite coisas acontecer para que tenhamos mais experiências com Ele, com o próprio Deus. Se isso for necessário, pode ter certeza que Deus quer mais experiências com você, em comunhão, em oração, em unidade, em busca, em vivência, em piedade com Ele. Não faça dos acontecimentos externos, problemas, dos relacionamentos, algo para te distanciar de Deus. Pelo contrário, faça disso algo para se aproximar mais dEle. Aí eu vejo os jovens desesperados, eu quero namorar, pastor, eu quero namorar, para quê? Aí vocês podem pensar, mas pastor, a vida de casado é muito bom, não é? É e não é. Tem momentos que os casados querem ser solteiros, você acha que não? Tem. Porque tem coisas que solteiros fazem que o casado não pode mais fazer. Sabia disso? Paulo aconselha os solteiros a não se apressar em se casar. Porque uma das coisas que impede o casado é servir a Deus integralmente. Se dedicar com mais afinco. Com mais tempo. Os casados têm tempo para a família. Esposa, filhos. O solteiro não. Então invista o seu tempo de solteiro nas coisas de Deus. E quando chegar o seu tempo de casado, você já tem feito muita coisa. Vai continuar fazendo, agora nos limites do casamento. Se você está solteiro, entenda isso. Deus está te poupando de muitas privações, de muitos problemas também. Muitas preocupações. Não se apresse. Não queira apressar as coisas, o tempo de Deus na sua vida. Não queira. E se você quiser fazer algo, faça dentro da vontade de Deus. Faça dentro da palavra. Examine a palavra. Consulte a palavra. E ela vai te dizer se está certo ou não. Eu sei que é difícil para aqueles que já foram casados. Já foram juntos. Tiveram um relacionamento. Mas não é tão difícil como para aqueles que estão casados e passam por problemas dentro do casamento. O que é melhor, estar solteiro, sentindo falta de alguém, ou estando casado, tendo alguém, sem poder viver com ele? Medite nisso. Você quer casar para quê?
Quer casar? Quer ter alguém? Comece a plantar agora. Comece a fazer direitinho agora. Porque quando casar, vai dar certo. Agora, se fizer errado agora, nem queira casar. Não se apressa, é no tempo de Deus. Vai dar certo, né, Mateus? Vai dar certo. Cadê o Mateus? É no tempo de Deus. Ele disse, já deu. É no tempo de Deus. Está aqui o Mateus. Né, Mateus? É no tempo de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Você que está com problemas na área sentimental. Você jovem, você solteiro, que sente sempre esse desejo, há sempre essa lacuna dentro de você. Deus sabe que você precisa de alguém. Mas Ele nunca vai ter o interesse de saciar somente os teus desejos. Nunca. Ele quer satisfazer, primeiramente, o desejo dele mesmo, do próprio Deus. Ele quer que a vontade dele se cumpra em sua vida. Por quê, pastor? Porque a vontade dele sempre é a melhor para nós. Sempre vai ser a melhor para nós. Você não precisa estar ensinando a Deus como é que Ele tem que fazer. Você não precisa. Ele conhece a tua estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Ele conhece os nossos sentimentos e emoções. Ele sabe o que estamos vivendo ou passando agora. Mas Ele não trouxe aqui esta palavra através da minha vida em vão. Isso prova o quanto Ele se preocupa com você. E o que Ele diz para você fazer, comece a fazer. Para que depois você não venha dizer, ai Deus, eu estou arrependido ou arrependida. Eu poderia ter evitado esse sofrimento todo. Mais uma dor, mais uma frustração, mais um problema. Mais uma ferida foi aberta. E eu não ouvi a tua voz, Senhor. Mas se você estiver nessa noite com o coração quebrantado, diante dessa palavra, peça agora perdão a Deus. Se desvencilhe dessa pessoa, que não é a pessoa que Deus quer para você. Que não é o tempo de Deus para você. E comece a buscar a Deus e o centro da vontade dEle para a sua vida. E comece a desfrutar a vida de solteiro que Ele tem para ti. Se Ele não colocou ninguém agora para você, porque Ele quer te usar de formas extraordinárias que um casado ou uma casada não pode. A liberdade que Ele te dá como solteiro, como solteira, é para glorificar a Ele. Entenda isso. Não olhe para os seus amigos. Deus tem outros planos com eles. Pastor, mas todos eles estão se casando, pastor. Pastor, os jovens da minha idade, todos eles já têm esposa, esposo. Você não sabe a dificuldade que eles passam. Você não sabe o que passa no coração deles. Os problemas. Será que ele não diz assim, eu queria ser igual o fulano que é solteiro? Será que ele não diz, eu me arrependo de ter me casado tão cedo, eu poderia ter estudado mais? Eu poderia ter me envolvido mais com a obra de Deus? Será que eles não pensam isso? Será que eles não teriam escolhido outro caminho? Se tivesse ouvido esta palavra que você está ouvindo, você tem hoje a oportunidade de escolher ouvir a voz de Deus, ou continuar satisfazendo os teus desejos, procurando fazer a tua própria vontade. Você escolhe hoje. Mas você quer ser bem-aventurado, bem-aventurada? Bem-aventurado um homem que ouve essas palavras e as pratica, diz Tiago. E as praticam. Pai, eu quero neste momento orar por esse jovem, por esta jovem, por esse homem, por esta mulher que me escuta, Pai. Que o Senhor, para esse momento, comece
a moldar, ó Deus, novos sentimentos desse coração. Que o Senhor comece agora a tratar, Pai, os seus relacionamentos. Pai, faz a tua vontade agora nesse relacionamento deste homem, desta mulher. Se não for para a tua glória, Pai, agora arranca para bem longe. Se não for para o teu louvor, Pai, esse relacionamento, se há julgo desigual, Pai, esse relacionamento, que seja desfeito, Pai. Desfeito agora. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê esse cristão, esta cristã, visão de reino, visão de propósito, para que ele possa enxergar que a vida dele, Pai, é um instrumento em tuas mãos. E que ainda que eles não sejam, Pai, totalmente realizados na vida sentimental, mesmo assim eles podem ser felizes. Eles podem ser felizes. Eles podem ser felizes. Esse é o verdadeiro cristianismo. Se entendermos isso, ó Pai, ainda que eu não tenha tudo o que eu desejo ou quero, se eu tiver a Ti, se eu estiver no centro da Tua vontade, compreender isso, eu serei um homem mais feliz, ou a mulher mais feliz da face da terra. Independente, ó Deus, do que eu tenha, do que eu possua, do que eu consiga, do que eu realize nesta terra, eu herdarei a glória, eu herdarei o céu, eu glorificarei o teu santo nome, eu te bendirei com a minha vida, com o meu corpo, com a minha mente, com os meus olhos. Ai, se os nossos jovens entendessem isso, eles deixariam de estar tão ociosos e ansiosos, de estarem mais tão tristes. Você não precisa se preocupar com isso, meu amado. Você não precisa se preocupar com isso agora, minha amada. Em nome de Jesus, viva a vida de solteiro que Deus quer para você. Glorifique ao teu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Aplauda ao Senhor. Só a Deus a glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amanhã, quinta-feira, vai haver orações aqui na igreja em prol do nosso culto do dia 31, no próximo sábado agora. Se você puder estar aqui, venha, irmãos. É a última quinta-feira que antecede o evento. E nós precisamos orar muito. Primeiro porque nós estamos vivendo final do inverno e está chovendo. E nós precisamos que o Senhor segure a chuva nesse dia. Então, isso somente através da oração. Para que Deus venha salvar vidas ali, irmãos. O nosso principal propósito naquele lugar, irmãos, é única, exclusivamente ganhar vidas e glorificar o nome do Senhor por isso. Então ore. Nós fizemos a reunião ontem lá na Taitinga, acertando alguns detalhes. Vamos precisar da ajuda de muitos irmãos aqui, lá na hora do evento também. Eu vou falar individual depois com as diaconisas, com os obreiros, até sexta-feira, e com os levitas. Alguns detalhes. Mas já de pronto, o 11 irá sair daqui 6 horas. Estará aqui 6 horas, vai sair no mais tardar 6h30. Como sempre, aquela tolerância que a gente dá. Certo? Peço que os irmãos se organizem. Nós iremos fazer venda de lanche no local. E nós precisamos de arrecadar fundos lá no dia, para suprir a necessidade da obra lá. Então, vamos com a intenção de abençoar aquela obra. Amém? Vamos com a intenção de abençoar, vamos de lanche lá. Acho que é cachorro quente. Então, se organize nesse sentido. O dinheiro do ônibus e o dinheiro para comprar lanche lá, para a gente abençoar aquela obra naquele dia. Vamos montar um palco lá, já decidimos ontem, vamos montar uma parte do palco lá. Vai ter iluminação
bem legal. Eu já fui fazer uma parte lá hoje, da iluminação. Estamos limpando lá, enlarguecendo o espaço para caber mais gente. Vamos levar cadeira daqui também. Então vai ser um culto assim, maravilhoso. Aí domingo já começa o culto lá, e terça-feira e assim por diante. Amém? Aí vai haver escala, alguns pregadores vão estar indo para lá, alguns levitas no final de semana vão estar indo para lá. Enfim, é mais uma igreja que a gente coloca naquele lugar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então esteja orando por aquela igreja. Esteja orando por aqueles irmãos que estão ali da Taitinga. Amém, irmãos? Algum outro aviso? Algum outro aviso? Então vamos orar então. Senhor Deus, eu quero dizer muito obrigado, Pai, por esse momento em Tua casa. Que Tuas palavras fiquem gravadas, Pai, em nossos corações. Que possamos, ó Pai, testemunhar com a nossa vida a Tua glória, o Teu amor e a Tua bondade. Ajuda, Pai, cada um desses jovens, esses homens e mulheres que estão aqui a viver a Tua palavra que foi ministrada nesta noite. Para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Leva-nos em paz. E abençoa, Pai, nossas vidas. Abençoa o culto, Pai, do dia 31, agora próximo. Que possamos, ó Pai, fazer com que o Teu nome seja exaltado ali naquele lugar. Vai amarrando toda a força do adversário. Toda a força das trevas, destruindo, Pai. Dissipando, ó Pai, daquele lugar. E exaltando o Teu nome para todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus. E que a paz do nosso Deus, que é todo poderoso. Que o amor do Teu Filho Jesus, nosso grande Salvador. E que a graça, a comunhão, a consolação, a unção e o poder do Espírito Santo seja com todos nós, igreja, agora e para todos sempre. Diga amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, em o nome do Senhor Jesus.